João capítulo 3, verso 10, você pode ler na sua Bíblia ou pode acompanhar aqui no telão. Diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Hoje nós não vamos fazer uma leitura, hoje nós vamos seguir já dentro do conhecimento da palavra. Amém? Então, vamos. Primeira coisa que nós aprendemos, queridos, dentro do versículo disso que nós estamos lendo. Primeiro, presta atenção. Essa carta, essa epístola, ela é escrita para a igreja. O que nós estamos lendo não é escrito para o mundo. Se fosse para o mundo, seria natural o entendimento. Existem os filhos de Deus, aí você dizia igreja, os filhos do diabo, povo do mundo, mas não é. Da mesma forma que fala que existem os filhos de Deus, também existem os filhos do diabo. E os dois tipos de filhos estão dentro do mesmo lugar. Aonde? É chocante, é difícil, mas é verdade. É necessário nós entendermos que nem todos que se congregam, nem todos os que estão conosco se congregando é povo de Deus. Que nem todo mundo é filho de Deus, mesmo estando dentro de igreja evangélica, dando paz do Senhor, se dizendo crente, andando com Bíblia. Nem todos, viu, Roberto? Nós entendemos isso na representação da igreja, quando o Senhor Jesus Cristo escolheu 12 homens. E entre os 12 homens, ele disse: entre vocês um é o diabo. Quem era? Judas. Judas, ele teve o melhor pastor que alguém pode ter. O melhor professor que alguém pode ter. O melhor mestre de teologia que alguém pode ter. O homem de melhor testemunho que alguém pode ter. E mesmo assim, não se converteu. Isso quer dizer que, muitas vezes, as pessoas que estão dentro da igreja, anos e anos, e não se convertem, não bote também a culpa no pastor. Porque senão nós teremos que atribuir a Jesus a culpa de Judas ter se perdido. Porque Judas ouviu, conviveu e viveu a mesma coisa dos outros 11, sim ou não? Se converteu? Nunca. Era ambicioso. Por que ele era ambicioso? Ele gostava de dinheiro. Avarento, vendeu Jesus por 30 moedas. Era mentiroso, era ladrão. E quem era o pastor dele? Jesus. Para você entender que igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. É o lugar de pessoas que, quando deixam, são aperfeiçoadas. E outros ficam no processo do aperfeiçoamento a vida toda e nunca deixam Deus completar a obra. É Deus fazendo e a pessoa desmanchando. Então, dentro da igreja existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. E como é que nós sabemos então? Pela roupa que veste? Pela aparência? É pelo tamanho da Bíblia. Não? E como é que a gente sabe então? Como é que se manifestam os filhos de Deus e os filhos do diabo? Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. E se não é de Deus, é de quem? Então, o que identifica a identidade do Filho de Deus está aqui em duas coisas: na justiça
e no amor. Diga assim: os filhos de Deus são identificados na justiça e no amor. Deu para entender, irmãos? E no mais, é tudo igual. Veste igual, tem aparência igual, usa a Bíblia igual, dá a paz do Senhor igual, visita, vai para a igreja, tudo igual. Onde é que dá para ver a diferença? Na justiça e no amor. E quando fala na justiça, é porque aquele que é de Deus trabalha para o ministério da justiça? É funcionário da justiça? Não, ele pratica a justiça em obras na vida dele. O que é isso? É praticar a justiça, querido. Vou dar aqui alguns exemplos. Quem pratica a justiça é justo. Você está entendendo, meu filho? É não defraudar ninguém, é não enrolar ninguém. Digamos que você, Vitor, trabalha para mim. Você faz o seu trabalho, eu sou o teu patrão, tá certo? Mas aí eu defraudo o teu direito, eu enrolo o teu salário, eu não dou os teus direitos, eu não faço o que a lei manda. Eu estou sendo justo ou injusto com ele? Injusto. E se eu estou sendo injusto com ele, é porque eu não o amo. Você entende? Porque se eu amo, eu não faço injustiça. Se eu amo, eu não falo mal. Se eu amo, eu não te enrolo, eu não te roubo, eu não pratico injustiça contigo, eu não minto para você. Por quê? Porque eu amo. Então a diferença toda está: quem pratica a justiça, quem é justo com o seu próximo, é justo porque ama. E quando não é justo, é porque não ama. Você está entendendo? Então aqueles mesmo sendo nome de crente, estando na igreja, frequentando a igreja, tendo um cartão de membro, às vezes é obreiro, tá certo? Como é então que eu identifico? Através da justiça. Se eu fizer injustiça com você, se eu defraudar o teu direito, se eu te enrolar, te roubar, te passar a perna, mentir para você, eu estou te amando? Não. É demonstração de amor? Não. Então, vamos lá. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como é que eu identifico os que não são filhos de Deus? Qualquer que não pratica justiça com quem? Com os seus irmãos. Diga assim: qualquer um que enrolar o seu irmão, o seu próximo, pratica injustiça. Ele é o quê? Filho do diabo. Não foi eu que escrevi isso aí. Isso aí não é minha carta, não é minha epístola e não é a minha palavra. Isso aí é a palavra de Deus. É forte? É porque no nosso meio, querido, nós queremos, digamos assim, ajeitar a situação de todo mundo. Mas Deus não se preocupa com isso, Roberto. O Espírito Santo não se preocupa com isso. Quem não pratica a justiça, quem é injusto, não é de Deus. Porque a injustiça é uma falta de amor. Quem não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Pode ser ministério, pode ser pastor, pode ser o que for, membro. A identificação do Filho de Deus é ser justo e amar. Porque quando nós somos justos, é demonstração de amor. Eita Jesus, já pegou muita coisa aí, não já, meu filho? A palavra de Deus, ela pode mentir? Não. Ela nos deixa confundidos? Não, pastor, mas eu conheço fulano acolá, rapaz, que o homem não é muito direito, não. Enrola os outros, passa a perna, mente, sabe? Come o direito dos outros. Mas rapaz, mas o homem pula, grita, faz o sarapatel em cima do altar, prega, faz tudo. Ele é de Deus? Pergunta a Bíblia.
Pergunta a Bíblia, pergunta a mim não. A gente se enrola, se engana, porque a gente quer, irmão. A palavra de Deus tira as vendas dos nossos olhos e nos mostra a verdade. A Bíblia nos liberta com a verdade. Pode voar dentro da igreja. Quero nem saber, pode nascer asa nas costas dele. Versículo 11 agora. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio. Que o quê? Nos amemos uns aos outros. Qual é o maior mandamento de todos? Amar ao próximo como a si mesmo. Porque se nós falarmos que amamos a Deus, mas não amarmos o próximo, somos mentirosos. Porque se eu não amo o meu irmão com quem estou vendo e convivendo, como é que vou amar a Deus que não estou vendo? Dizer que ama a Deus de baixo para cima é muito fácil. Dizer e mostrar que ama a Deus daqui para lá, na horizontal, é que é difícil. Dizer eu te amo, ó Deus, assim na vertical, daqui de baixo para cima, é fácil. Agora dizer, Senhor, eu te amo. Como? Amando os irmãos. Você consegue entender essa palavra? Glória a Deus. E o amor, queridos, é algo que precisa ser provado, mostrado. Amor de conversa fiada não existe. Amor de palavra que sai da boca não é amor de verdade. O mundo ama desse jeito, de palavras. O mundo ama da boca para fora. Esse povo do mundo, por exemplo, que bebe junto. Rapaz, se você vê pessoas se reunindo num final de tarde, numa sexta-feira, saindo de uma empresa para beberem juntos, menino, é ou não é? É um agarrado, é um pegado nas costas, é um não sei o quê. E às vezes dentro do grupo tem um que se embebeda, e tem bebo que gosta de ficar abraçando, agarrando, pegando na mão e não sei o quê. Por uma besteirinha de nada se desentende e um mata o outro. É amor de verdade? É não. O mundo ama falsamente, de palavra, da boca para fora. O amor de Deus, o amor ágape, o amor verdadeiro que identifica o cristão salvo, ele é provado, ele é colocado à prova através da vida, de obras. Está entendendo, queridos? A Bíblia diz, filhinhos, não amemos de palavras, mas amemos de fato, de obras. Amemos de verdade. E se eu sou injusto com meu irmão, como é ser injusto? É o Roberto não está perto de mim, não está na minha presença e eu falar mal dele. Isso é uma injustiça. Deu para entender, irmão? Pastor, o negócio é muito sério. É sério. Uma das maiores tentações que a gente passa é essa: meter a ripa no outro. Aí depois ainda diz assim, Deus sabe, não estou falando não. Meu Deus. Versículo 11 diz, essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nós nos amemos uns ao outro. O 12 dá um exemplo de quem é filho do diabo. Quem? Caim. Não como Caim, que era do maligno. Como é que ele era do maligno e tentou oferecer um sacrifício a Deus, uma oferta a Deus? Foi por isso que Deus não aceitou. Porque se a vida dele não era de Deus, não adiantava ele tentar dar alguma coisa para Deus. Deus não ia receber. Você está entendendo, irmãos? É que nem hoje eu tenho uma mensagem que fala sobre isso no verdadeiro adorador. Tem muita gente hoje querendo adorar, querendo dar as coisas, oferecer as coisas para Deus, sem ser de Deus. É aí aonde eu não concordo, vou falar aqui de forma bem clara, com a tal da fogueira santa. Um monte de gente fazendo sacrifício da vida toda, tudo que tem, vendendo casa, vendendo carro, fazendo empréstimo, vendendo doce no sinal de trânsito e tudo para cumprir um voto. Mas a vida daquela pessoa não anda de acordo com a palavra, não anda em santidade, muitas vezes está em pecado, não tem a vida no altar, mas está cumprindo um voto para agradar a Deus. O que é que adianta?
Nada. Deus não recebe a oferta de quem não tem a sua vida no altar, irmão. Deu para entender, queridos? Caim era do maligno. Tentou oferecer alguma coisa para Deus, não foi? Ele foi rejeitado. Por quê? Porque ele era do maligno. Matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más. Ele era uma pessoa gente boa? Tinha bom testemunho? Ele era de Deus? Não era. Então ele não devia nem ter tentado oferecer alguma oferta para Deus, porque Deus não ia receber nem ele, nem a oferta. Antes de Deus receber a oferta, ele recebe quem? O ofertante. Agora, essas igrejas que vivem por dinheiro e para o dinheiro, diz isso para o povo ouvir? Diz nada, quer nem saber de onde é que o dinheiro vem. Recebe dinheiro de tráfico de droga, recebe dinheiro de todo canto. Não é verdade? Mas não adianta. Porque as suas obras eram más e a de seus irmãos justas. Caim tinha inveja do seu irmão. Por quê? Porque o seu irmão tinha comunhão com Deus. E foi por isso que Deus recebeu a oferta de Abel. Caim não tinha comunhão com Deus. Foi por isso que Deus rejeitou ele e a oferta dele. A questão é, ele tinha inveja. Nós precisamos policiar os nossos corações para não termos inveja de ninguém, queridos. De ninguém e nem de nada. Se Deus não te deu, é porque Ele não quis te dar. Não adianta você invejar o que é dos outros. Nem a casa dos outros, nem o que o outro pertence, o que pertence ao outro, nem a roupa que o outro veste, nem o casamento do outro, nem a mulher do outro, nem o marido do outro. Não adianta. Não adianta. Porque a inveja, ela deixa a pessoa em guerra consigo próprio. Tira a inveja, rouba da pessoa duas coisas: a alegria e a paz. Quem tem inveja nem tem alegria e nem vive em paz. O coração é todo o tempo em guerra, e a inveja gera desejos maus. A pessoa passa a desejar que aquela pessoa que é objeto de inveja se dê mal. Você está entendendo, irmãos? Tenha prejuízo, perca o que tem, ou tomar o que a pessoa tem, ou desejar que a pessoa perca. Isso é inveja. Quem entendeu o que é inveja? Diz assim: inveja é desejar possuir o que outra pessoa tem, ou desejar que a pessoa perca. Essa é uma das melhores definições de inveja. O invejoso, ele diz: tomara que a pessoa tenha prejuízo. Deu para entender? E um crente que tem esse sentimento, ele é de Deus? Ele está salvo? Tem o Espírito Santo? Não. Então nós precisamos nos policiarmos, porque o contexto todo do que nós estamos lendo está dando provas de quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo. Deu para entender? Caim era de quem? Do diabo, nascido da mesma mãe e do mesmo pai. Um era de Deus e o outro do maligno. Deu para entender? E o que foi que identificou Caim como sendo filho do maligno? As suas obras eram más. Ele tinha o quê do irmão dele? Inveja. Deu para entender? E um crente que tem inveja, ele é de quem? De quem? Do maligno, igual Caim. Quem entendeu o que eu falei aqui? Eu estou inventando alguma coisa? Ou é isso que nós estamos lendo? 1 João capítulo 3, versículo 12. Identificou? Primeiro, filho do maligno, ele é o que? Injusto. Não ama seu irmão. Segundo, filho do maligno, ele é o que? Invejoso. Meu Deus do céu.
Glória a Deus. Agora vocês começam a ver que dentro das igrejas tem os dois tipos de filhos. Tem crente que ama os irmãos e tem crente que não ama. Tem crente que é justo e tem crente que é injusto. Tem crente que não está nem aí, está feliz com aquilo que Deus lhe deu e lhe fez. E tem crente que é o quê? Invejoso. E aí se manifestam quem? Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Com essa identificação, irmão, você fica esperto com quem você está se relacionando. Porque vai que você começa a ter amizade, se relacionar com uma pessoa com essas características, você só tem uma coisa a fazer: tentar levar essa pessoa para Deus de verdade. Mas a maioria das vezes, essas pessoas que estão dentro, se encaixam nessas características, essas pessoas, elas não se deixam ensinar. Endurecem o coração e não abrem o coração para aprender. Você quer exortar, você quer ensinar, você quer mostrar o que é certo, e a pessoa fica com raiva de você. Foi isso que aconteceu com quem? Caim e Abel. As obras de Abel não eram boas? Por que o irmão dele não aprendeu com ele? Preferiu o quê? Se livrar dele. Ficou com raiva dele. Em vez dele dizer, eu vou seguir o exemplo do meu irmão, ele disse, não, eu vou matar o meu irmão. Por quê? Porque eu fico sozinho e Deus vai ter que aceitar a minha oferta, quer ele queira ou não. Por quê? Porque só tem eu ofertando. Deu para entender, filhos? Então nós precisamos o quê? Policiar o nosso coração e ser esperto com quem nós estamos convivendo. Vai que você abre os seus segredos, sua vida, sua amizade, seu coração para uma pessoa invejosa, para uma pessoa injusta, que vai se fazer de ser um amigo na sua frente e depois vai contar os seus segredos nas suas costas. É ou não é, meu irmão? Então, a palavra de Deus não é boa? A palavra de Deus não nos ensina? A palavra de Deus não abre os nossos olhos? Sim ou não, irmãos? O que é que a igreja precisa? Ser instruída pela palavra de Deus. Cuidado com pessoas invejosas. Pastor, me dê mais uma característica de pessoas invejosas. Pessoas invejosas gostam muito de elogiar. Cuidado. Ai, mulher, tá linda demais. Ai, teus cabelos é lindo demais. Ai, que é tudo lindo. Ai, que é tudo maravilha. Cuidado. Porque senão diz assim, eu queria para mim. Cuidado. Eu prefiro pessoas sinceras do que pessoas que elogiam. Está entendendo, irmãos? Sinceras. Sincera, que fala com sinceridade, que vive na sinceridade. Que não são pessoas que ficam criando situações para ganhar o coração da outra pessoa. Cuidado com isso. Estamos aprendendo nessa noite? Amém? Caim era do maligno. E a prova, a mostra disso é que ele matou o seu irmão por inveja. E ele teve inveja de quê? Da comunhão do irmão dele com Deus. Por que ele não buscou a própria comunhão dele? O Deus não era o mesmo? Deu para entender? Amém? Quem entendeu até aqui? Então vamos para frente. Pessoas que elogiam demais, querido, que nunca mostra o seu defeito, tenha cuidado. Versículo 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Ele está falando para quem? Para os filhos de Deus. O filho de Deus, naturalmente, normalmente, ele é aborrecido pelo mundo. Ele não precisa nem fazer esforço. O povo do mundo aborrece os filhos de Deus.
O mundo aborrece os filhos de Deus. Um filho de Deus, uma filha de Deus, não consegue ter amizade chegada com pessoas que não são de Deus. Quando você encontrar, olha para cá, um crente que tem uma amizade muito fechada, muito cerrada com pessoas do mundo, esse crente não está certo com Deus. Você sabia disso? Não está. Não fique admirado se o mundo te aborrecer. Por quê? Porque você não é do mundo, você é filho de Deus. Você é estrangeiro nessa terra, você é de outro lugar, você pertence a outra pátria, você pertence a outra família. O mundo ama o que é seu. O mundo ama o que é dele. Agora, se você é de Deus de verdade, até crentes que não servem a Deus de verdade lhe aborrecem também. E como até sem causa. Você não sabe nem o que foi que você fez. Você fica procurando saber, fulano, o que foi que eu fiz? Que tu não fala mais comigo, não quer mais saber de mim. Se fez inimigo de mim, tá diferente comigo. O que foi que eu fiz? E a pessoa vira as costas e não te diz. Isso acontece até com quem é crente mundano. Você sabia disso? Essa inimizade. Por quê? Porque ele é filho de Deus e o mundo o aborrece. Crente mundano é do mundo, irmãos. Deus não tem filhos mundanos. Deus só tem filhos salvos, que não são do mundo. Deu para entender, queridos? Glória a Deus. Alguém aqui já passou por essa experiência de ser aborrecido por uma pessoa sem ter dado motivo nenhum e até hoje você nem sabe por quê? Acontece ou não acontece? Você está falando de gente do mundo ou de algum crente mundano? Crente mundano aborrece os crentes que são filhos de Deus. Você está entendendo? E você sabe o que é que significa aborrecer? Já falei aqui sobre isso. Não suportar a presença. Você chega, a pessoa sai. Você fala, a pessoa não responde. A pessoa lhe vê e vira as costas. E é crente. E vai para a igreja. E canta. Participa de conjunto. Às vezes toca. E às vezes fala até em línguas. Glória a Deus. Mas acontece, viu, queridos? Pastor, e o que é que eu faço nesses casos? Pago na mesma moeda? Viro as costas também? Dou a minha indiferença? Faço mal se tiver oportunidade? Não. Se a pessoa der oportunidade, você fala com a pessoa, você cumprimenta a pessoa, você ajuda a pessoa se a pessoa precisar e aceitar a sua ajuda. E se você não puder fazer nada disso, ore em secreto, perdoe e abençoe. Amém? Aí você continua sendo o quê? Filhos de Deus. Eita Jesus. Pode dizer assim, pastor, é difícil. Mas não é impossível. Porque a natureza do Espírito Santo em nós nos leva a sermos desse jeito. Amém? E é difícil, meu irmão. Você está orando e abençoando a vida da pessoa que está lhe desprezando, falando mal de você. Principalmente sem causa. E quando você já chamou a pessoa para colocar as coisas em ordem e disse assim, fulano, vamos conversar, o que foi que eu fiz? E a pessoa diz assim, eu não quero nem, não tem nada para conversar não. E vira as costas. Eu estou falando aqui para nós uma palavra bem humana, bem que todo mundo entende, que todo mundo sabe o que é que eu estou falando e que a maioria de nós passa por isso. Sim ou não, irmãos? E como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Quando você não guarda rancor, não tem raiva da pessoa, ainda consegue orar, pedir perdão e abençoar. E ainda fica esperando a oportunidade. Se essa pessoa me estender a mão, a minha mão está estendida. Aí somos o quê? Filhos de Deus. Amém, irmãos?
Glória a Deus. Próximo. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, pelo quê? Porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Quem está morto é a mesma coisa, é o mesmo contexto. Não é os filhos de Deus. Estão mortos, irmãos. Tem nome de que vive, mas está morto. Frequenta igreja, está entendendo? É crente, tem carteira de membro, às vezes até dizimista, sabe? Tem cargos, mas está o quê? Morto. Então o que é que identifica o cristão salvo, o filho de Deus e aquele que está vivo? Qual é a identidade, qual é a identificação principal do cristão salvo? É o amor. E quando a gente ama, a gente não faz injustiça contra o próximo. E quando a gente ama, a gente não tem inveja do próximo. Tudo dentro do contexto. E quando a gente ama, mesmo sem ser amado, a gente perdoa e abençoa. E se a pessoa não está com a mão estendida, mas a gente ama, a nossa mão continua estendida, em nome de Jesus. E é isso que a palavra ensina, que é ser filhos de Deus. O que é que identifica então os que são de Deus e os que não são? Não é línguas estranhas? Não? Não está dizendo aí que nisso passamos da morte para a vida, porque agora falamos em línguas, profetizamos, tendo visões, curamos alguém? É isso que está dizendo? A prova da salvação é o amor. Amém, meu irmão? Está muito longe do que é ensinado por aí, meu filho. O pessoal ensina muita coisa errada, contrária. Isso é a palavra, isso é ensinar a palavra como ela é, versículo por versículo, dentro do contexto. E é isso que nós precisamos, irmão. A igreja precisa disso. Por quê? Porque isso aí liberta. É a verdade, é a palavra. E a palavra nos liberta. Se a palavra lhe pega hoje, nessa noite de surpresa, e você que está me ouvindo está em dúvida, vá para os pés de Jesus orar, chorar, se converter, pedir o Espírito Santo para fazer em você a obra do novo nascimento. Não se conforme, que o Senhor Jesus lhe salva e lhe transforma. Amém, queridos? Não é todo mundo que está dentro da igreja evangélica que é filho de Deus. E quem está dizendo isso é a palavra. Glória a Deus. Não é muito assim docinho, né? Mas é necessário. É remédio amargo. Mas eu preciso de uma palavra como essa. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos o irmão, os irmãos. E quem não ama ainda está morto. Que coisa, irmãos. Então na igreja tem gente que está viva e tem gente que está morto. Amém, irmãos? Por quê? Porque Deus é amor e quem tem Deus ama. Mas como é que a gente ama? Só de longe? Só eu te amo? Não, né? Se eu disser para minha esposa: ei, minha filha, eu te amo, e deixar ela morrer de fome, fica difícil provar que amo. É ou não é? Porque quem ama, cuida da prova do amor. 15. Qualquer que aborrece a seu irmão é o quê? Homicida. Quem foi homicida nesse instante no contexto? Caim. Está dizendo que quem não ama o seu irmão é igual a Caim. E o que é que a palavra falou nesse instante a respeito de Caim? Caim era de quem? Do maligno. Está dentro do mesmo contexto? Filhos de Deus e filhos do diabo? Sim ou não? Qualquer que aborrece o seu irmão, qualquer que não suporta a presença do seu irmão, é homicida. Mas pastor, eu não matei ninguém, não atirei, não dei facada, não enforquei ninguém. Como é que eu sou homicida? Matou no coração.
Matou aquela pessoa para você. Eu matei o fulano, para mim ele não existe, ele não é nada, ele deixou de ser gente. Matou. É por isso que a Bíblia chama de homicida, aquele que aborrece o seu irmão, aquele que não suporta a presença da outra pessoa. Matou a pessoa no seu coração. Deu para entender, irmão? E o diabo trabalha para a gente fazer isso, para a gente matar as pessoas no nosso coração. Ah, não, pastor, eu não tenho isso não, só não quero é ver. Não, meu coração está limpo, só não quero é falar. Não quero é que chegue perto de mim. Matou no coração. Deu para entender? Para Deus tanto faz se matar de verdade que nem fez Caim, ou se matar só no coração. A Bíblia diz que é o quê? Homicida. Forte nessa palavra, mas não foi eu que escrevi. Meu Deus, é bom, irmãos, nós ouvirmos essas coisas, porque a palavra nos confronta. A palavra nos traz para dentro da realidade, vai lá dentro. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que penetra até o mais profundo. Não é verdade? Que chega a separar as juntas e a medula. É uma coisa que vai lá fundo no nosso coração. Nunca deixe Satanás plantar no seu coração ódio contra ninguém. Nunca mate ninguém no seu coração. Se você já fez isso, ou se tem alguém morto no seu coração, peça perdão, se reconcilie e passe a abençoar a vida dessa pessoa. Amém? Pastor, é difícil, me fez tanto mal, quase me mata, me traiu demais, é uma pessoa ruim, é uma pessoa que busca oportunidade contra mim, e quando acha faz uma festa. O que é que eu faço com essa pessoa? Queridos, você não é obrigado a se abraçar com essa pessoa, mas você não pode matar no seu coração. Você precisa ainda ter o sentimento de querer que Deus faça uma obra na vida dela. Você entende, irmãos? Quando você ora e no seu sentimento você ainda diz: Senhor, faz uma obra naquela vida, salva, liberta, transforma, é porque você não matou essa pessoa no seu coração. Agora, quando você diz: Senhor, dá não, o diabo que carregue, é porque você matou a pessoa. Deu para entender? E Caim não era filho de Deus, Caim era filho do maligno. Porque Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É muito forte, meu irmão. E é o que a palavra de Deus está fazendo hoje. Eu estou falando aqui e vocês estão meditando, se policiando, se auto-verificando. Será que eu matei alguém? Será que tem algum defunto no meu coração? Glória a Deus. Pois ressuscite essa pessoa no seu coração e ore por ela, em nome de Jesus. Amém? Ore por ela. Ore, continue orando, abençoando, pedindo ao Senhor para salvar, abençoar, fazer a obra, que vai chegar um momento em que você não vai rejeitar mais a presença dessa pessoa. Você vai orar para Deus lhe dar uma oportunidade para você falar cara a cara com ela. Tem gente que já quase matou outra pessoa com tanta maldade. Mas, queridos, se nós quisermos ir para o céu, nós temos que imitar o nosso Jesus. Amém? Os fariseus perseguiram ele, caluniaram ele, maltrataram ele, pregaram ele na cruz, e Jesus morreu orando por eles. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus deu o exemplo, amém, irmãos? Nós que somos filhos devemos seguir o exemplo do papai. A Bíblia diz: Deus é bom e faz com que se levante o sol sobre os justos e injustos, e a chuva cai sobre o bom e também sobre o mal.
A pessoa, se só chovesse no terreno do bom? Então, Deus é bom. Nós temos que ser o quê? Imitadores de Deus, como filhos amados. É isso que diz a palavra. Amém? Tem filhos de Deus aqui? Glória a Deus. Que o Senhor abençoe, conserve, lhe ajude, queridos. Porque tudo que o diabo quer é sujar o nosso coração. Por quê? Porque a palavra diz que dele, do nosso coração, procedem as fontes da vida. Amém, queridos? Então, se tem aí alguma sujeira, joga fora em nome de Jesus. Porque o teu lugar é servindo a Deus, o teu lugar é no céu, o teu lugar é sendo o templo e morada do Espírito Santo. Mais um, Dadá. Conhecemos o amor nisto, nessa tradução diz caridade, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quando diz que nós devemos dar a vida pelos irmãos, se tivermos oportunidade de fazer literalmente, mas dar a vida pelos irmãos é você pegar aquilo que é importante para a sua vida e dividir com os irmãos. Seja roupa, alimento. Está entendendo, irmãos? Aquilo que é a sua manutenção de vida se torna prova de amor quando nós dividimos e abençoamos os outros. Glória a Deus. O 17 vai ser mais claro, e é contexto do 16. Bora lá. Quem pois tiver, olha o que é que eu estou falando, se não é isso, bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, fechar o coração, como estará nele o amor de Deus? Eu amo meu irmão, mas ele que morra de fome. Ama? Não. Quem ama, diz assim, eu tenho 2 quilos de arroz, eu vou dar 1. E Deus vai abençoar a mim e a ele, não vai faltar nem para mim, nem para ele. Isso é quando a gente ama de verdade. Deu para entender, filhos? Existe amor só de palavras? Não. Qual é a prova do amor do versículo 17? Quem tiver alguma coisa no mundo, bens no mundo, e vê o seu irmão necessitado, não pode fechar o seu coração. Eu mal tenho para mim, como é que eu vou dar o pouco que eu tenho? Isso é falta de fé, falta de amor, falta de Deus. Porque se você distribuir, se você ajudar, não vai faltar nem para você e nem para os outros. Amém, irmãos? Eu vivo nessa verdade aí. Vivo. Pegando o que Deus dá e distribuindo. Para ajudar. E nem vai faltar nem para um lado nem para o outro. E Deus tem suprido as necessidades. Amém, irmãos? Então me diga uma coisa. Segundo o versículo 17, qual é uma das provas de amor que nós amamos os irmãos? Ajudando uns aos outros. Aí nós realmente damos prova de que amamos os irmãos. Amém? Só preste atenção. A Bíblia diz assim: quem tiver 2 túnicas, dê uma e fique com a outra. João Batista ensinando. Quem tiver 2 capas, dê uma e fique com a outra. Deus não exige que você dê a única que você tem. A Bíblia não diz, se você só tem uma roupa, dê a única que você tem e saia correndo nu. Se você tem 2, você pode dar uma. Amém? E quem faz isso, nunca vai faltar a sua. Glória a Deus. Meus irmãos, isso aqui era para ser vivido na igreja. Mas o que é que nós vemos hoje? Os pastores exploram as ovelhas, tomam o dinheiro das ovelhas, inventa voto, campanha, fogueira, tanta coisa que é inventado hoje, toma o dinheiro do povo e não ajuda um necessitado.
É só para eles. Eles engordam, eles enricam, compram carro, compram mansão, compram avião, compram iate, é só ficando rico, constrói castelo, vai morar no exterior, é só para ele. E o pobre da igreja continua pobre e o necessitado continua passando necessidade. Tem o amor de Deus? Pode ser o que for, não tem o amor de Deus. Deu para entender, irmãos? Porque quem tem o amor de Deus ajuda, socorre e divide. E isso aqui não está escrito só para os membros da igreja, não. Está escrito para todo mundo. Vale para pastor, bispo, apóstolo, para todo mundo. Para todo mundo. Está entendendo? Agora, se eu prego e também não vivo, aí eu sou hipócrita. Estão entendendo? Se eu jogo essa carga em cima da igreja e me excluo, a igreja traz o dinheiro, eu guardo, sei que tem necessitado, eu não faço nada. Como é que está em mim o amor de Deus? Posso até pregar, pular, falar língua, fazer o que eu quiser, mas não tenho o amor de Deus, não sou de Deus. E tem um bocado de gente pregando, sendo pastor, diácono, presbítero, apóstolo, igreja grande, ministério, e não é de Deus. Por quê? Porque é egoísta, quer tudo só para si. Não vê a necessidade de ninguém. E se puder tomar o que é dos outros e ainda roubar o direito do pobre, ele ainda faz isso. Deu para entender, irmão? Ah, eu estou entendendo. O dízimo era só dele. Vamos fechar agora com 18? Para ver se eu estou falando certo ou errado. Meus filhinhos, não amemos só de palavra e nem de língua, mas por obra e em verdade. Meu irmão, amar só de palavra que é andar. É muito fácil. Todos os atores do cinema e da Globo sabem dizer isso. Amar de verdade é perdoar. Amar de verdade é abençoar quem não te abençoa. Amém, irmãos? É desejar o bem para quem te deseja mal. É fazer o bem para quem te faz o mal. Isso é amar de verdade. É você ter no coração o desejo de abençoar, de ajudar, de dividir, de socorrer. Isso é amar de verdade. O resto é coisa de novela. Glória a Deus. Se amar só de palavra, meu filho, não vale nada. Quando ama só de palavra, de manhã ama, dependendo da circunstância, de tarde já odeia. Quando é só de palavra, só da boca para fora, só do ar dos pulmões, não é do coração, de manhã, na segunda-feira, ama e se desmancha de amor. Na terça-feira, já não está mais comigo, eu já te odeio. Deu para entender? É amor? É não, meu filho. É por isso que eu digo que hoje, em vez de ter Deus no coração, o Espírito Santo na vida, a palavra de Deus no coração, tem muita gente que tem placa de igreja e nome de ministério. Ama só os que estão debaixo da sua placa. Só os que estão debaixo das suas asas, do seu ministério. Os meus contribuintes, meus dizimistas, meus ofertantes, meu povo. Saiu, morra para lá. Era amor? Era amor? Não, nunca foi. Era só conveniência, convivência e farsa. Só. Glória a Deus. Tem muita coisa que a gente precisa ouvir. Muita verdade que a gente precisa ouvir. (19) diz: nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos o nosso coração. Nisto, naquilo lá, de não amar só de boca, só de palavras. Nisto nós nos asseguramos que nós somos de verdade, de Deus de verdade. Aí me diga, é do jeito que estão ensinando por aí? Todo mundo é de Deus, e não sei o que, e tá, e fazendo festa com um monte de gente perdida. Fazendo festa com um monte de gente perdida. Aonde é que nós vamos parar, irmãos? Misericórdia. Domingo Deus me deu aquela palavra que falou sobre ação e reação. Nós agimos, Deus reage.
Amém? O irmão ouviu a palavra aqui e ficou sem saber o que fazer, correndo para dentro e para fora aperreado. Por quê? Porque no sábado à tarde ele tinha ido numa concentração de fé lá no Maranguape, e o pregador lá, eu não sei quem, missionário, seja lá quem for, pregou da seguinte forma, se exaltando e dizendo que naquela multidão, se tivesse no meio daquele povo pessoas que não estavam bem com Deus, que estavam em pecado, mesmo assim aquelas pessoas seriam abençoadas por causa da comunhão que ele tinha com Deus, por causa da santidade dele. Até quem estava em pecado ia receber a bênção. O irmão disse que o povo não bateu palma não, pulou das cadeiras parecendo um gol. O povo é louco por isso, mentiroso, enganador, enrolador do povo. Por quê? A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, e um não paga o pecado do outro. Se ele estava em comunhão com Deus e estava bem com Deus, a bênção era dele. E quem não estava bem com Deus tinha que se consertar para receber a bênção. Você está entendendo, meu irmão? É isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Falsos pregadores, mentirosos, enrolando o povo, enganando as pessoas. Mas é melhor ouvir a verdade, nem que seja amarga. É ou não é, povo de Deus? Por quê? Porque essa verdade nos liberta. Vai lá dentro do nosso coração e nos liberta. Glória a Deus. Estamos no 20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração que conhece todas as coisas. Você sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Não vá pelos seus sentimentos. Direcione a sua vida pelo que está escrito, pela palavra. Por quê? Porque o nosso coração, dependendo dos nossos sentimentos, pode nos condenar ou pode nos absolver. Tem muita gente fazendo o que é errado contra a palavra e o seu coração dizendo: você está certo. Está entendendo, irmãos? E tem muito crente bem direitinho com Deus, que o seu coração ainda lhe condena. Então você sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Pare de ouvir o seu coração, vá pela palavra. Se a palavra disser que você está certo, você está certo. Se a palavra disser que você está errado, você está errado. Não é o teu coração. Agora, se o nosso coração não nos condena, glória a Deus. Mas eu não sigo o que diz o meu coração. Por quê, pastor? Porque tem dias que você amanhece seco. Parece que o Espírito Santo foi-se embora. Não sente a presença de Deus. Você se ajoelha, você ora, você não sente. As palavras têm dificuldade até de sair da boca. Não sai uma lágrima dos olhos, nem colocando uma gota por cima. Aí o teu coração diz assim: está errado, Deus te deixou, te abandonou, o Espírito Santo foi embora, eu não estou nem aí, porque o coração diz: eu fico com a palavra. Amém, irmãos? Eu fico com a palavra, não fico pelo que eu sinto e nem pelas circunstâncias, dias melhores e dias piores. Já pensou se Deus estivesse em nós só quando a gente está muito bem espiritualmente? Tem dias, Paulo aprendeu a dizer assim: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Por quê? Porque Ele é quem me fortalece, a minha força vem dEle. Aí eu estou fraco, então eu corro para a força dEle. Amém, irmãos? Glória a Deus, é assim que funciona. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? É enganoso mesmo, meu irmão. Você vai pelo que diz o seu coração ou pelo que diz a palavra de Deus? Diga assim: eu vou pelo que diz a palavra de Deus. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Nós fomos até o 20, né? Próximo culto, 21. Se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedimos,
Que pedimos a Ele, recebemos. Por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que agradava à sua vista. Ação e reação. Pedimos e recebemos. Por quê? Guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Glória a Deus. Amém, irmãos? Fazemos o que lhe agrada. Ação e reação. Qual é a ação? Guardar os mandamentos e agradar a... E nesse caso, quando diz os mandamentos, não está falando do decálogo dos 10 mandamentos, não. Está falando dos 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Guardando esses 2, está tudo certo. Amém? Aí nós temos confiança diante de Deus. E o que você pedir, segundo a vontade dele, você recebe. A resposta está garantida. Agora, se não, aí a gente fica só na espera e nunca vem. Glória a Deus. Ação e reação. E o seu mandamento é esse: que creamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Isso nós cremos. E o resto, nos amemos. Tem gente que fica só na primeira parte, só crendo no nome de Jesus. E o amor, esquece em casa. Glória a Deus. Vai ter que juntar duas coisas. Tem que crer no nome do Filho de Deus e tem que amar uns aos outros. Aquele que guarda os seus mandamentos está nele, e ele nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós. Pelo quê? Pelo Espírito que ele tem nos dado. Quem tem o Espírito Santo ama, porque Deus é amor. O Espírito Santo nos leva a esse estilo de vida. E a gente continua na quarta-feira que vem, em nome de Jesus. Feche teus olhos para louvar. Vou encerrar bem em cima da hora.